Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite a todos, queridos irmãos. É sempre com muita alegria que nos reunimos para mais um Evangelho na Casa da Esperança. E assim nós vamos nesse instante agradecendo por Irmã Lina, Caibachuta e Mãe Catarina, que estão sempre aqui nos recebendo de braços abertos, para que possamos a cada momento aproveitar as energias da nossa casa. E assim nós vamos nesse instante agradecendo o nosso anjo da guarda, o nosso mentor amigo, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, para que possamos caminhar no caminho do bem, no caminho da luz. E assim, nesse instante, nós vamos rogando a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe amada, que nos envolva no seu manto de paz e de luz, para que assim possamos ficar guardados sob a sua proteção por todos os dias. E neste momento nós vamos buscando a presença do nosso Mestre Senhor Jesus, e a Ti vamos agradecendo, Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos, e pelo Teu Evangelho, que nos ampara, nos sustenta, e que possamos, através do Teu Evangelho, crescer e evoluir moralmente. E assim, Jesus, nós temos sempre a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso meio, nos iluminando, e assim, com muito carinho, nós vamos envolvendo a nossa companheira Márcia, para que possa nos trazer mais uma lição da noite de hoje, onde possamos aproveitar para colocar na prática do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos, é com muita alegria que nós novamente nos encontramos aqui para fazermos as nossas reflexões. Então vamos começando, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, sentindo em nosso coração a sua doce paz e abrindo as nossas mentes e os nossos espíritos para sermos receptivos aos ensinamentos que o Evangelho nos traz hoje. O capítulo é o 14
do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e os itens 8 e 9, parentesco corporal, parentesco espiritual, ingratidão dos filhos e os laços de família. Pensamos que esse seja um tema, talvez um dos mais importantes neste nosso momento histórico da nossa existência aqui no planeta Terra, a nossa família, os nossos laços de família. Talvez nenhuma época tenha sido tão importante nós discutirmos e entendermos essas relações. Especialmente nesses dias de pandemia, em que nós estamos convidados a vivermos isoladamente, mais dentro das nossas casas, com as pessoas que nós amamos, sim, mas que percebemos quão difícil, apesar do amor que temos por elas, como é difícil nós nos relacionarmos nessa convivência compulsória que todos nós estamos convidados a estar. São situações que nos obrigam a reelaborar nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas emoções. E aí nós perguntamos muitas vezes por quê? O porquê de tudo isso? Então esse é um questionamento que muitos de nós temos e que gostaríamos de entender. A doutrina espírita ela é muito clara quando ela nos traz as informações através dos benfeitores, quando nos diz que os tempos são chegados. Sim, nós já estamos vivenciando a era de transição. Estamos já no limiar do planeta de regeneração, no mundo de regeneração. E nós vamos ter que passar, cedo ou tarde, pela porta estreita, conforme Jesus nos convidou. E por essa porta estreita nós vamos ter que levar uma bagagem com novos sentimentos, com novas posturas, com novas formas de nos relacionar com as pessoas. E é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer a importância dessa nossa vivência no lar. E nos fala que a nossa família é a primeira célula da sociedade. É ali que nós vamos começar a nossa tarefa. Nós não conseguimos reencarnar no planeta se não for através de um pai e através de uma mãe. Então é ali que nós vamos estabelecer as nossas relações e as nossas experiências. E o Emmanuel, lá no livro Nós, psicografado por Chico Xavier, ele diz assim: o lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Então, ele nos diz que nós precisamos transportar no nosso coração o lastro da nossa experiência cristã. Então, vamos entender um pouquinho essa mensagem de Emmanuel. Nós trazemos como exemplo uma cachoeira. Então, uma cachoeira alta, nós encontramos ali em cima pedras, plantas, pedras por todos os lados. Lá embaixo, quando ela termina. Então, se nós formos lá em cima, pegarmos uma pedrinha nessa cachoeira, nós vamos perceber que essa pedra ela é um tanto áspera, ela é rude ainda. Mas se nós formos lá embaixo, onde a cachoeira deságua calmamente, nós vamos encontrar pedras bem polidas, redondinhas, mais perfeitas do que aquelas que estavam lá em cima. Porque as pedras, elas vão caindo na cachoeira e vão se batendo umas nas outras. E vão se lapidando pelo contato umas com as outras. Então nós podemos entender a nossa família dessa forma. É no contato do dia a dia, é nesse relacionamento, às vezes, de sacrifício que nós fazemos, que nós muitas vezes não entendemos, é que nós então vamos ali no choque diário das nossas diferenças, que nós vamos então nos lapidando. Então nós podemos dizer que a família foi um mecanismo criado por Deus para o nosso aperfeiçoamento.
Aqui no segundo parágrafo desse item, Kardec nos fala, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores. Então, nós sabemos que quando nós formamos a nossa família, e nós sentimos isso no nosso relacionamento do dia a dia, que tem aquelas pessoas que nós amamos demais, que são simpáticos, são pessoas que estão conosco, que no dia a dia, que nós não precisamos nem falar nada, só de um olhar para o outro nós já nos entendemos, já percebemos as emoções, nós não precisamos usar muitas palavras, porque são espíritos que já aprendemos a amar, que são aquelas pessoas que nós às vezes pensamos assim, puxa, mas como seria a minha vida se não tivesse essa pessoa comigo aqui? Então vem conosco para nos ajudar, para nos fortalecer. Então é muito fácil conviver com essas pessoas. Mas como diz aqui no Evangelho, também trazemos aqueles que não são tão simpáticos assim, que podem ser espíritos que vivenciaram uma vivência anterior conosco, onde nós nos comprometemos, onde nós não nos ajustamos, mas também espíritos que são completamente estranhos a nós, que são trazidos pela espiritualidade maior. E como nós sabemos que nada é por acaso, é com algum comprometimento para nós aprendermos alguma coisa com ele ou ele aprender alguma coisa conosco, seja na prova ou seja através do exemplo. Então, esse é o nosso compromisso aqui. Então, a nossa tarefa dentro desse lar, dessa célula pequena da nossa sociedade, é não ficar só nos iludindo que a nossa vida poderia ser linda, maravilhosa ao lado dos espíritos que nos são simpáticos, mas sim olhar para aqueles que nós não conseguimos entender ainda e entender que esses são, sim, aquilo que nós devemos focar, é o nosso foco de trabalho, de aperfeiçoamento. E como que nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos vivenciar todo esse relacionamento que requer muito de nós e dos outros também, de uma forma que nós tenhamos uma vida agradável, uma vida aproveitada, uma reencarnação saudável? Então nós recorremos aos ensinamentos de Jesus. Então Jesus nos trouxe o Evangelho, que é a boa nova. Porque antes de Jesus era tudo diferente, não é? Antigamente as pessoas pregavam o olho por olho, dente por dente. Se alguém não gostasse do outro, matava e ficava por isso mesmo. Se alguém tinha alguma diferença. As pessoas não levavam ofensas para casa, praticavam duelo, enfim, uma série de comportamentos que hoje nós já entendemos que não são comportamentos adequados. Então Jesus trouxe a boa nova, né? O Evangelho é a boa nova. O que é a boa nova? Ele dizer assim, agora é hora de vocês começarem a mudar os seus hábitos. É hora de vocês começarem, já ter inteligência suficiente para entender a se colocar de uma forma diferente, compreendendo toda essa dinâmica da vida. Então nos ensina a paciência com o outro, a tolerância, né? Porque nós não vamos ser pacientes se nós não tivermos alguém que nos desafia a isso. E muitas vezes nós falamos, fulano me tirou a paciência. Ninguém pode tirar aquilo que nós não temos. Então praticar o silêncio, que Jesus tantas vezes nos ensinou, quando alguém agredia ele nunca respondia. Ele esperava o momento passar. Então é assim que nós vamos vivenciando na nossa vida, com a nossa família, essas preciosidades do Evangelho. Então precisamos ter esse entendimento, que nós estamos num mundo de provas e expiação e que nós estamos em trabalho, em tarefa espiritual. E aí perguntamos assim, mas e se eu não conseguir? Eu posso desistir? A minha família é muito difícil, eu não estou conseguindo lidar com ela. Posso escolher uma outra vida com pessoas que eu
sou simpática? Claro, nós todos temos livre-arbítrio, não é verdade? Nós somos dotados de razão, de inteligência, de consciência e livre-arbítrio. Mas olha o que diz André Luiz, lá no livro Sinal Verde. Ele diz assim: não tente descartar dos parentes difíceis. A desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. E o Emmanuel complementa esse pensamento dizendo assim, lá no Fonte Viva: inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os nossos compromissos. Então veja, podemos adiar o problema, podemos adiar a tarefa, mas nós estamos no limiar do mundo de regeneração e nós precisamos, de uma vez por todas, não resistirmos mais a essas mudanças e essas transformações. Então isso se faz com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e principalmente com os nossos pais. Esses queridos que muitas vezes erraram, que muitas vezes não fizeram aquilo que nós achamos que eles deveriam ter feito, mas eles têm um grande mérito, que é o mérito de ter nos dado a oportunidade de abrir as portas da reencarnação para que nós estivéssemos aqui nessa tarefa de aperfeiçoamento. Então, cabe a nós, qualquer que seja a situação em que nós nos encontremos com os nossos pais, venerá-los e respeitá-los somente por este fato. E aqui no livro do Fonte Viva, ele vem dizer aqui, o Emmanuel, que a casualidade não se encontra nos laços da parentela, que sem dúvida, ele diz, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Que sacrifício será esse? O sacrifício nosso íntimo, de nós resolvermos nos transformar, de nós pararmos de resistir a essa busca de ser mais perfeitos, de ser mais, termos mais virtudes, conforme Jesus nos trouxe. Então, esse sacrifício que a família nos impõe, essa tarefa, que só trará benefícios para todos. E aí Emmanuel complementa a lição dizendo que os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Veja, obras de amor. Ajudemo-los, ele diz, através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência, compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, muitas vezes nós ficamos iludidos em prestarmos serviços a grandes missões no planeta Terra. Queremos, às vezes, fazer parte de entidades que são famosas para prestar um serviço. Vamos atentar a esse detalhe. Como nós estamos assumindo essas posturas. Vamos lembrar que o grande trabalho, a grande obra que Deus nos deu, está, como diz Emmanuel, na praia estreita do lar. É ali que nós vamos realizar o maior trabalho que nos cabe nessa existência e nessa oportunidade que nós estamos vivenciando agora. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ser amparados e sustentados e que Ele possa nos iluminar o pensamento e o coração para que a gente consiga nos resignar, entendendo que o que nós fazemos, nós sabemos porque fazemos, porque temos a fé raciocinada. E assim, nós desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita reflexão e que Jesus nos envolva a todos no seu amor e no seu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Márcia por mais este evangelho, por mais esta lição
que possamos aproveitá-la no nosso dia a dia. E assim vamos às nossas vibrações. Vibração é amor em movimento, e vamos assim colocando em nosso coração o que há de melhor, e vamos vibrando por todo o nosso planeta, vamos vibrando pela sustentação da nossa natureza, e assim nós vamos vibrando de muito carinho por todos os países, especialmente esses que passam por tantas dificuldades, terremotos, maremotos, enchentes. E assim, nós vamos vibrando por todos os hospitais da Terra, por todos os hospitais do espaço, para que possamos, nesse momento dessa pandemia, estarmos mais ainda reunidos em fraternidade, que possamos orar um pelos outros, para que possamos estar sempre vigilantes em nosso dia a dia. E assim nós vamos vibrando pela fluidificação das águas, que nela seja colocado todo o bálsamo necessário para o físico, mental, espiritual e para o emocional. E assim nós vamos encerrando o nosso Evangelho da noite, dando graças a Deus.